nos abençoe muito essa noite. Parabenizando já a nós, né, nós pais, a você também pai, a você que não tem o seu pai como eu também não tenho, mas pude trazer à memória essa semana e hoje ainda a minha relação com ele foi uma relação muito pacífica, não é? E deixou um grande legado para mim e para os meus irmãos, então trago a memória também e comemoro da mesma forma. E você também, que talvez tenha perdido seu pai recentemente, que Deus possa estar consolando seu coração e sendo também o grande Pai nosso que está nos céus e seu Pai também. Nós vamos então a palavra de Deus sobre essa direção hoje, a paternidade divina. Leremos primeiro só uma frase de Mateus 6,19, uma única frase, e depois uma leitura um pouco mais longa em Lucas capítulo 15, versículo de número 11. A parábola do filho pródigo, você conhece muito bem, não poderia ter melhor oportunidade hoje para pregarmos sobre isso, senão no dia dos pais. Diz assim Mateus 6,9: Vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Lucas capítulo 15, a partir do versículo 11. Jesus continuou: Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou todos os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu, e cheio de compaixão, correu para o seu filho, e o abraçou e beijou. O filho disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçado nos pés. Tragam o novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a dançar. E ouviu a música e dança. E começaram a festejar, 25. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: Seu irmão voltou, e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Deus abençoe a leitura da palavra dele. É um texto muito conhecido, uma parábola muito conhecida, contada por Jesus para ilustrar a figura paterna e a figura também de filiação desse filho pródigo mais o filho mais velho, nesta relação que representa o nosso cotidiano também. Como as dinâmicas desse pai na relação com os filhos e as dinâmicas um tanto mal criadas dos filhos em relação a este pai. E eu quero ressaltar hoje então esta paternidade aqui. Quem é este pai?
Porém, antes eu gostaria de citar um pequeno poema do pastor Javan Ferreira, é um pastor batista, psicanalista e professor. Estou citando a fonte para não fazer nenhum plágio, né? Olha o que ele disse sobre uma poesia linda sobre a paternidade. Bendita a paternidade. Bendita a paternidade, imprescindível à vida. Não sem causa o Criador chama a si mesmo de Pai. Bendita a paternidade, afetiva a maternidade na acolhida da vida. Bendita a paternidade, fundamental na construção do caráter, que determinante a ética e a moral que nos governam a vida. Bendita a paternidade, essencial na construção da família como instituição sacerdotal que nos apresenta ao divino. Bendita a paternidade, referencial de autoridade, que dá equilíbrio às relações sociais, apontando para os limites da vida. Bendita a paternidade, fiel da balança entre firmeza e a ternura, vitais ao bom humor, que dá suporte e leveza à vida. Bendita a paternidade, biológica ou adotiva. O que importa é que seja participativa e presença do Pai Eterno, Deus em nossa vida. Feliz Dia dos Pais, diz o pastor Javan Ferreira. Fazendo aí uma alusão a esse princípio humano paterno, originado no Pai Nosso que está no céu. O nosso instinto de paternidade vem de Deus. Originou em Deus. Porém, Deus não é parecido conosco, como somos pais, porque a paternidade originou dele. Então, Deus não é parecido conosco na paternidade. Deus é a origem do nosso exercício ou do nosso instinto de paternidade. Ou seja, só somos pais porque Deus decidiu ser pai. E só conseguiremos ser definitivamente pais se tomarmos este modelo de paternidade divina, tal como esse Pai eterno se relaciona conosco. Deus é nosso Pai, Deus é nosso inspirador e Deus é o nosso modelo de pai. E para efetivamente nos tornarmos pai como os nossos filhos precisam, nós precisamos aprender com o modelo e não com a afetividade simplesmente. Só poderemos acertar no exercício da paternidade com os nossos filhos quando percebermos nossa condição de filhos de Deus, reconhecermos e exaltarmos sua paternidade divina sobre nossas vidas. Eu quero resumir e repetir. Só conseguiremos efetivamente nos tornarmos pais, termos uma paternidade saudável, no momento em que reconhecermos a nossa filiação de Deus e reconhecermos a paternidade dele e exaltarmos essa paternidade divina sobre as nossas vidas. Ou seja, então não dá para ser um excelente pai a partir do pai para o filho. A paternidade parte de Deus para mim e da minha pessoa para o meu filho. Então não é o meu muito amor que me condicionará ser um excelente pai para os meus filhos. Só serei excelente pai para os meus filhos quando eu souber reconhecer, ressaltar e reverenciar este grande Deus e Pai. Então, Deus não é pai como eu sou pai. Eu sou pai porque Deus é pai em primeiro lugar, meu modelo e meu inspirador paterno. Instintivamente tentamos acertar, fazendo o melhor no exercício da paternidade para os nossos filhos. Deixa eu abrir um parêntese aqui. A minha filha está com 25 anos. Vou jantar com ela daqui a pouco e esta quarta-feira agora nós passamos a tarde toda conversando
e rindo bastante. Então estou falando desse nosso interesse, desse nosso instinto de sempre desejarmos acertar nesse exercício da paternidade com o melhor das nossas intenções. Mas fora do modelo de paternidade divina, poderemos até paparicá-los, poderemos até superprotegê-los, mas nunca os amaremos como eles precisam ser amados. Nunca amaremos na suficiência do que eles precisam. Se não amarmos de menos, correremos o maior dos riscos. Amaremos demais. E tanto amar de menos é nocivo, como amar demais talvez seja pior que amar de menos. A psicologia diz que todo excesso carrega uma falta. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira, mas não amou demais. Então, para amar minha filha, para que você ame seus filhos, tal como eles carecem de ser amados, você precisa receber o grande amor do Pai Eterno. Reconhecer e ressaltar isso. Quer tenha você hoje o seu pai do seu lado ou não. E como então a Bíblia nos apresenta essa paternidade divina? Eu não encontrei melhor texto senão este pai da parábola do filho pródigo. Quem é este pai do pródigo? Interessante para ressaltar que o pai do pródigo é pai do mais velho também. E é tão difícil ser pai do pródigo, aquele que se vai, bem como é complicado ser pai daquele aparentemente bonzinho que fica em casa. Como este pai se posicionou? É o Pai nosso que está no céu. Este pai está definitivamente representado aqui da parábola que Jesus conta na figura do pai do pródigo. Em primeiro lugar, na lição que nós aprendemos aqui nessa parábola, é que ele não reteve a herança, melhor dizendo, mesmo quando seu filho a exigiu na hora, na vez e por motivo errado. Olha como é este pai. Ele não reteve aquilo que de alguma forma era direito do filho, mesmo quando o filho pede na hora, na vez errada e por motivo errado. Olha o que diz o versículo 12. O mais novo disse ao pai: Pai, quero a minha parte na herança. Ponto. E o que ele faz? Ele não argumenta. Ele não contradiz. Ele vai e pensa: só tem uma maneira desse menino aprender uma lição. É torrar tudo que é dele, que também é meu. É possível que ele aprenda. E o que ele fez então? Assim, ele repartiu a sua propriedade entre eles, estando ele ainda em vida. Herança se recebe, não se exige. Mas, por este pai, o pai do pródigo, ela não foi negada, mesmo na forma e no momento errado. Quem é o pai do pródigo? Ele era o segundo, esse menino mais novo, era o segundo na linha de sucessão. O direito à herança que ele tinha viria somente depois da morte do pai e depois do seu irmão, que era o herdeiro primeiro. Então ele comete uma situação muito grave afetivamente com seus pais. Mas este pai do pródigo não se deixou levar pela ferida aberta pelo seu filho mais novo, quando lhe dá uma facada em vida e depois dessa herança ele vai embora. Vivemos dias em que, por conta de um litígio conjugal, falando da paternidade dos nossos dias, muitos pais precisam da lei, precisam da justiça para dar de direito aquilo a que os seus filhos precisam e têm direito. Para dar o mínimo de manutenção aos seus filhos, faz-se necessário que a justiça entre em ação. Em alguns casos, por conta do litígio de um divórcio, por conta de um litígio com uma ex-mulher, os pais somente vão dar a pensão, o mínimo possível, obrigados pela justiça.
Aí está o contrassenso com este pai da parábola, que quando o filho de maneira errada, no momento errado, com motivação completamente errada, pede sim o que era seu, mas não naquele momento, e não era a vez dele, esse pai não discute, esse pai não retruca, esse pai então entrega aquilo que, ainda que precipitadamente, era direito dele. Este é um Deus que reparte sua herança com base na paternidade que ele tem, e não na condição e caráter dos filhos que somos. Isso que é interessante aqui. O pai do pródigo procedeu como um pai amoroso e justo, mesmo diante da injustiça do filho. Então, quem é o pai do pródigo? É aquele que tem uma paternidade divina que independe da condição e do caráter dos seus filhos. E o que é que a religião prega? A religião prega que Deus será um pai maravilhoso quando os filhos não forem pródigos, quando os filhos não forem embora. O filho, quando é pródigo, ele não é castigado pelo pai. Ele é castigado pelas suas próprias escolhas. O dinheiro dele acabou e ninguém o ajudou. O dinheiro dele acabou e ele ficou ainda desejando comer a farrobeira dos porcos. Ele passou fome não porque estava sendo castigado pelo pai. Ele passou fome porque havia decidido errado e o pai então permitiu, não amando demais, mas permitiu que ele aprendesse na pele o significado e aconchego que a sua casa então possuía. O que é ser pai no perfil da paternidade divina? É ser pai dos nossos filhos, mesmo quando eles escolherem não serem mais os nossos filhos. A paternidade divina não está condicionada ao comportamento bonzinho dos filhos. Por isso, no Dia dos Pais, bendita a paternidade que decidiu ser pai, mesmo quando o filho lhe deu as costas. Bendita a paternidade que pagou, então, aquilo que foi de direito, aquela pensão que foi de direito, ou talvez tenha acertado um pouco mais. Bendita a paternidade divina, ou a paternidade humana, que não precisou da justiça para dar ao seu filho o que era de direito, por conta de um litígio lá atrás conjugal. Bendita a paternidade humana. Bendito você, pai, que aprendeu com o Pai das Luzes, que eu posso ser pai, mesmo quando meu filho não age como um filho querido. Segunda coisa que me chama a atenção nessa história, eu quero correr, um pai que soube sofrer o abandono. É muito complicado o abandono. Sabemos o quanto dói, mas eu não estou falando de não sofrer. Esse pai nos inspira a sabermos sofrer o abandono quando não tem jeito. E esse pai do pródigo soube sofrer o abandono. Essa parábola é uma história de abandono, sim, na relação entre filho e pai, contrária ao que vemos em nossos dias, onde é bem mais comum, e eu encontro isso todos os dias em atendimento, pais que abandonam os seus filhos. Porque se apaixonaram por outras pessoas, porque estão em litígio com as suas ex-mulheres, porque seus filhos só querem assaltar o seu bolso. Mas essa história da parábola é uma história de abandono, mas de um filho que abandona o pai. E o pai soube lidar com esse abandono, diz o versículo 13. Não muito tempo depois, reuniu tudo que ele tinha, foi para uma região distante, e lá desperdiçou seus bens, vivendo irresponsavelmente. São muitos os tipos de abandono praticados nessa relação hoje, entre pais e filhos, mas são muitos os filhos também que abandonam seus pais no cotidiano hoje.
Porém, o maior e mais sutil dos abandonos acontece ainda em nossos dias, quando os filhos não vão embora, quando os filhos estão em casa. O pior abandono do pai é quando o filho quando o pai é abandonado em casa, e o filho também. Tem pais que continuam em casa, não são pais pródigos, mas abandonaram os seus filhos em casa. Mas tem filhos também que não saíram de casa, mas mesmo assim, quando ninguém foi para uma terra distante, a terra distante foi instaurada dentro de casa. Esse filho deixou o pai e foi para uma terra distante. Mas não são poucas as vezes em que a terra distante sai de lá e vem para dentro da nossa casa, para dentro dos nossos relacionamentos. Talvez, querido, você, falando do ponto de vista espiritual também agora, talvez você não tenha deixado a sua filiação de Deus, como filho de Deus, mas talvez você tenha entrado numa terra distante e Deus não se distanciou de você. Mas você colocou uma terra distante no seu relacionamento com Deus. Como é que está a sua geografia com o seu Pai divino, com o seu Pai eterno? Essa parábola nos apresenta um Pai que nunca permitirá uma terra distante entre Ele e nós. Ainda que periodicamente coloquemos uma terra distante entre nós e Ele. Pensa agora no relacionamento com o seu pai terreno. Tem alguma terra entre vocês? Você que é pai, como eu também. Pensa agora, existe alguma terra distante entre você e o seu filho e a sua filha? Será que existe uma terra que precisamos fazer o caminho de volta? Precisamos perceber a geografia existente entre nós, os nossos filhos, entre nós e o nosso Pai terreno, ou entre nós e o nosso Pai eterno. Mas este Pai da parábola é aquele que nunca vai permitir uma terra distante entre Ele e nós. Ele desenfeitou a glória, enviou o seu Filho e veio ao nosso encontro, porque Ele é o Pai nosso que está nos céus, mas o amor dele chegou até nós. Ele nos alcançou na terra. Jesus empoeirou seus pés aqui para se tornar nosso irmão, para implantar em nós o seu sangue, para de fato possamos olhar para o céu e orar como Ele. É Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, mas também é meu Pai que está nos céus. Isso é literal, não é figurativo. Terceiro lugar, esse pai do pródigo é o pai que recebe o filho de volta com festa, mesmo quando este volta por conta da comida e não por causa dele. Isso é que é triste. Um filho que volta por causa da comida. Um filho que volta por causa da fome. Olha o que diz o versículo 17 e 18. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Olha a consciência dele. Eu me porei a caminho, voltarei para meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Esse menino tem uma consciência? Tem. Tem uma consciência utilitarista. Ele está com fome, percebeu o seu desprivilégio e percebeu agora o privilégio de um empregado menor da casa do seu pai. Então, a grande questão que ativa sua consciência não foi a saudade, não foi o beijo do pai, não foi o abraço do pai, foi a comida, foi a fome. Esse menino teve uma consciência utilitarista. Ele não quis voltar. Presta atenção. Ele teve que voltar. Agora, apliquemos isso na nossa relação com os nossos filhos.
Como é difícil. Uma consciência ativada não em relação ao significado de quem o pai era, mas daquilo que o pai podia lhe oferecer. Nenhum sentimento é mais doloroso no coração de um pai do que a sensação de ser procurado pelo filho por conta de algo, por conta do bolso, por conta da pensão, por conta do que ele pode ou possa oferecer. Ô sensação terrível de ser usado. Não são poucas as vezes em que eu ouço isso. Diz assim: pastor, os meus filhos só me procuram quando tem necessidade. Só me procuram quando está perto do dinheiro da pensão. Só me procuram quando o celular quebra. Só me procuram quando é, então, final de ano. Só me procuram quando tem interesse. Uma sensação de sermos traduzidos como objetos, quando o filho faz do seu pai um objeto de aquisição de bens e de condição. Deus é esse tipo de pai que não leva isso em conta. Esse menino volta por conta da fome. Esse menino teve que voltar, mas não quis voltar. E Deus nos recebe de braços abertos, mesmo quando pela dor. Aí me parece que é verdade uma máxima religiosa que eu não gostava dela, mas eu a vejo hoje com outros olhos. Não sei se ela é verdadeira. Diz assim: quem não vem pelo amor, vem pela dor. Não sei. Mas certo é que o pai recebe quem vem pelo amor, mas o pai recebe quem vem pela dor, porque ele é pai divino, resolvido. Ele ama receber o afeto dos seus filhos, mas ele não depende do afeto dos seus filhos. Pais como eu, amemos os nossos filhos do profundo de nossa alma, mas não vamos depender disso. No dia em que dependermos do afeto dos nossos filhos, não seremos mais modelo da paternidade divina. Não carregaremos mais a imago Dei. Eu carrego a imago Dei e você também, então eu preciso ser pai como Deus é. E mesmo quando os meus filhos, eu só tenho uma filha, mas mesmo quando minha filha me procurar por uma necessidade, não para me dar um beijo, não para estar comigo, mas quando ela me procurar porque tem uma necessidade, e sem que talvez pergunte como eu estou, se eu estou sendo alimentado ou não, diz a Bíblia, nesse modelo de paternidade, que cabe a mim recebê-la de volta, recebê-la com braços abertos, com um beijo, fazendo uma festa para ela, mesmo quando ela me procura, porque teve que vir ao meu encontro e não porque escolheu. Esse é o modelo de paternidade divina. Não sei, né? Parece que esse pai está mais para a mãe, né? Sim ou não? É difícil saber, né? Até porque Deus também é mãe, né? Deus também é mãe. A gente diz no dia a dia, né? Mas um coração de mãe. Mas esse pai aqui não tem um coração somente de pai. Esse pai tem o coração de mãe. Ah, queridos, Deus é este pai. Mesmo quando procuramos por necessidade, mesmo quando procuramos por conta da dor, mesmo quando procuramos porque o câncer bateu a nossa porta, mesmo quando procuramos porque um parente nosso está no respirador por conta do Covid, ele não muda a sua postura paterna, ele continua sendo Pai divino, Pai nosso que estás no céu. Mesmo diante da miserabilidade dos filhos que estão na terra, mesmo diante de um comportamento miserável dos filhos que estão na terra, ele não vai mudar a sua postura como Pai nosso que está no céu. Coisa linda.
Quarto lugar, ele é o pai que corre, ele é o pai que abraça, ele é o pai que beija, independente da iniciativa ou do histórico do filho. Diz o versículo 20: a seguir levantou-se o menino e foi para o seu pai. E estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho, abraçou e o beijou. O filho só esboçou consciência utilitarista de arrependimento, mas o pai expressou toda a sua afetividade e saudade, independente da iniciativa ou do histórico ruim desse menino. Em primeiro lugar, ele não esperou para ver, eu quero ver como que esse moleque volta, se esse moleque vai voltar arrependido ou não. Eu quero ver se esse moleque vai voltar ainda me amando ou não. Eu quero ver se pelo menos depois de ter gasto meu dinheiro, ele vai me dar pelo menos um beijo. Eu quero ver se pelo menos ele vai me tomar a bênção. Não. Ele não esperou a iniciativa do filho. Ele não esperou o abraço do filho, o beijo do filho, o arrependimento do filho. Ele disse: eu sou pai. Eu estou com saudade, eu esperava por ele, ainda que ele não quisesse vir, mas eu esperava por ele, então eu vou ao encontro dele agora, quando o avistei pela janela, e eu vou beijá-lo, e eu o trarei para dentro de casa. Pai. Senão pai é uma pãe, né? Fala a verdade. Sabe como é que é esse pai? É um pai sem afetos condicionais. Esse pai não tinha um afeto condicionado. Afeto condicionado é um problema. Quando a gente condiciona o afeto que a gente recebe, então eu também vou dar afeto. Se minha filha me ama e se lembra no meu aniversário, no dia de Natal, no dia de agosto, no meu segundo domingo de agosto, então vem pelo menos almoçar comigo. Quando for então no aniversário dela, eu vou almoçar com ela. Afetos condicionados. Afetos condicionados é reciprocidade. A regra é uma relação de interesse. Eu dou enquanto tenho. Se eu tenho, eu dou. Quando não tiver mais, também não doarei. Esse pai é um pai que não exerceu afetos condicionados, disposto a dar sem receber. Este pai que expressa afeto de maneira incondicional, ama, abraça e beija. Sabe por quê? Porque é pai. E não por conta dos afetos recebidos do filho ou do orgulho de ter um filho bem comportado. Amar e falar bem de um filho bem comportado com notas excelentes na escola, qualquer um faz. Mas amar, dedicar afeto, homenagear a ovelha negra, é muito complicado. Este é o Pai eterno, Deus, nosso exemplo e modelo principal de paternidade, que sempre vai expressar na minha direção os seus afetos, mesmo diante da minha postura talvez um tanto orgulhosa, de culpa, de consciência pesada diante dele. Ele não condiciona os afetos na minha direção na proporção em que eu ofereço a ele. Por isso Deus amou o mundo de tal maneira, como nós éramos ainda pecadores, não valíamos e ainda não valemos nada. Mas Deus ainda nos ama. Quinto, penúltimo lugar. Sabe quem é esse pai da parábola? É o pai que muda o discurso de culpa do filho, com provisão de roupa, anel e calçados. É um pai que muda o discurso da culpa, muda o discurso da consciência pesada, não com outro discurso, mas com atitude. Quando o filho traz um discurso de culpa, ele tem atitude de provisão. E diz: tragam roupas novas, traga o anel de novo, traga calçados novos para os seus pés. O discurso do filho é um discurso depressivo, um discurso de consciência pesada.
Mas o pai não tem discurso, ele tem atitude. Ele ama com gestos. Olha o que diz o versículo 21 e 22. O filho disse: Pai, pequei contra o céu, pequei contra ti, não sou mais digno de ser chamado seu filho. Ou seja, eu não valho nada, eu abandonei você, eu abandonei a casa, eu não mereço mais, se degladiando. Sabe o que diz a sucessão do versículo 22? Não é dito nada ao filho. 22 diz assim: mas o pai disse aos servos, e não a ele: depressa, traga a melhor roupa, vistam nele, coloque um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Esse é o Pai eterno que não cabe na religião evangélica, não cabe na religião católica, não cabe em muitas religiões. Sabe o que significa tragam roupas? A melhor roupa era para cobrir a vergonha e a culpa desse menino. Sabe o que significa o anel no dedo? Devolveu a dignidade de filho e novamente o coloca como herdeiro daquela fazenda. Está dizendo: você é filho de novo, você é herdeiro de novo. Sabe o que significa calçado nos pés? Calçado nos pés significa o seguinte: liberdade e direito de ir embora de novo quando ele quiser. É o pai que recebe e cobre a nudez. É o pai que recebe e devolve o direito. É o pai que recebe, mas não o prende ao pé da mesa. E diz: eu lhe dou calçados novos, para, se necessário for, você pegar a estrada de novo. Eu não quero, mas não quero que você se vá. Eu te quero aqui em casa, mas por sua escolha. Por isso, tome sapatos novos para você continuar sendo meu filho aqui em casa até quando você quiser. Se amanhã você decidir ser pródigo de novo, vá, porque eu vou te receber. Eu não vou te amarrar ao pé da cama. Pai nosso que está no céu. É esse que recebe o filho com abraço e beijo, e ao invés de um sermão, uma festa. Ao invés de uma lição de moral para que ele aprendesse, devolução do direito. Ao invés de amarrá-lo em algum lugar para que não fosse mais embora, sapatos novos. Ao invés de uma reunião com novas regras agora da casa, comemoração e festa. Fala a verdade, esse pai é um absurdo, não é? Então, nós precisamos nos tornar absurdos. Último lugar, está no versículo 28, um pai que tem estrutura emocional para lidar com os ciúmes e as amarguras do filho moralista mais velho que ficou em casa. Ele teve uma estrutura emocional para lidar com a amargura e com o ciúme do bonzinho, do ético, daquele que não gastou nada, mas que era pródigo do mesmo jeito. Ele não foi embora porque era covarde. O mais novo pegou e foi embora quando teve mais coragem, mas esse era um pródigo dentro de casa, o moralista, o religioso, o bonzinho, o ciumento. Nós precisamos lidar com esse tipo de filho também. 28 diz: o filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar, fez biquinho. Então seu pai saiu e insistiu com ele para ele entrar na festa. Sabe o que eu entendo aqui, querido? Que nem sempre as ovelhas negras são aquelas que vão embora ou fazem tudo errado. Às vezes, as ovelhas negras estão dentro de casa fazendo tudo certinho. Saca? A gente acha que a ovelha negra é aquele que pega tudo, vai embora, torra a herança todinha e põe o pai, em pandarecos. Não. Às vezes a ovelha negra está direitinho cuidando do pai, cuidando da mãe, beijando, aparentemente servindo na fazenda, servindo e cobrando, esperando sempre que o pai mate novilho para ele, mas ele é ovelha negra e ninguém sabe.
E a gente acha que a ovelha negra é só o rebelde, né? Só aquele que diz mesmo, aquele que brigou com o pai, aquele que brigou com a mãe, aquele que arranja problema com todo mundo. Ser pai de pródigo e de ciumento amargurado não é fácil. Por isso temos que olhar para o modelo em suas ações e em seus sentimentos expressos, em atitudes nas mais contraditórias circunstâncias. É o que nós encontramos aqui. Deus é apresentado por Jesus numa parábola para que pudéssemos entender do ponto de vista humano, de que Ele é tão amoroso que é pai de pródigo e pai de ciumento. Ele é pai de pródigo e pai de amargurado. Ele ama tanto um quanto ao outro da mesma maneira. Porque Ele não tem um afeto condicionado. Deus é amor por si mesmo e não precisa ser paparicado por filho nenhum nem por religião. Por isso Ele é o Pai que não tem terra distante que nos distancie dEle. A terra distante nos distanciará dele do ponto de vista da nossa geografia, das nossas decisões, mas nunca distanciará esse Pai de nós. Sim, a terra nos distanciará dele, mas nunca esse Pai de nós. Por isso eu preciso ser pai dos meus filhos, da minha filha, quando ela se torna pródiga. Eu preciso ser pai da minha filha quando ela volta por conta de uma necessidade a me procurar, que não é o caso, graças a Deus. Eu preciso ser também pai da minha filha pródiga, que não foi embora, que faz tudo certinho, mas que está esperando ainda ser honrada de uma forma em que ela precisa, e ainda que um dia ela venha jogar isso no meu rosto, eu vou amá-la da mesma maneira. Dia dos Pais é o dia de nós pensarmos sobre a nossa postura paterna, a nossa postura também materna. Não amar demais, mas amar na medida do amor que temos e do amor que de fato precisamos expressar para eles, porque se amamos na medida do amor que temos, certamente somos resolvidos em nós mesmos e nós não precisaremos do amor dos nossos filhos para amá-los como eles desejam, precisam ser amados. Você pode, querido, amar os seus filhos de longe. Deus pode colocar isso hoje no teu coração. Você que está em casa amargurado. Você, filha, que está amargurada, porque você tentou essa semana falar com seu pai por telefone e ele não ligou para você. Você queria almoçar com ele hoje. Você mandou mensagem para ele e ele não te respondeu. Seu coração ficou amargurado. Dói sim. Mas ame o seu pai, não na proporção do quanto seu pai te oferece. Ame o seu pai na condição do amor que você tem. Se tiver pouco, Deus pode encher o seu coração hoje. Ame os filhos rebeldes que você tem. Ame os seus filhos, você pai que está aí me ouvindo. Seu filho foi embora, seu filho está nas drogas, seu filho está no presídio. Seu filho casou-se, seu filho torrou sua empresa, seu filho protestou seu nome, seu filho não quis saber de você. Ame seu filho, porque Deus te ama sem fazer conta. Ame sem fazer conta. Ame incondicionalmente. Aí você vai dizer assim, mas eu não sou Deus. Só Deus tem amor assim. Pois é, você não é Deus, mas Ele é seu Pai. Chame-o de Pai. Ore ao seu Pai. Ele vai encher de ternura o seu coração e você não vai mais mendigar amor dos seus filhos, mas vai ter um amor transbordante para sarar, para curar os seus filhos. Eu sei o que é minha filha ter ficado 6 meses sem falar comigo. Dói. Mas eu soube esperar. E hoje ela me liga para saber de mim. E daqui a pouco eu vou jantar na casa dela. Deus é aquele que vai te honrar como pai, mesmo quando seus filhos ou seus pais não te honrarem. Eu quero orar por você. O Pai divino
está presente aqui, está presente aí na sua casa, na sua sala, no seu ambiente, onde você está participando dessa live. Vamos orar? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade. Aqui na terra, entre os nossos relacionamentos, assim como no céu. O pão nosso que nós devemos conferir aos nossos filhos nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, Senhor, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação. Mas livra-nos do mal, porque teu reino, o poder e a glória para sempre. Senhor, eu ministro agora sobre o coração de cada pai neste dia. Em primeiro lugar, festejando e abençoando a todos eles e louvando o teu nome por ser o nosso modelo, o nosso originador de modelo de paternidade, por ser o nosso inspirador paterno. Eu ministro agora sobre esses pais que hoje conseguiram desfrutar da companhia dos seus filhos. Muito obrigado pelos filhos que eles têm, muito obrigado, ó Deus, por estes também que têm seus pais. Muito obrigado pelo meu pai Jorge, aquele que o Senhor levou há 4 anos. Está com o Senhor, que foi um exemplo de pai. Mas eu agora ministro também sobre aqueles que estão com o coração ferido, por não terem mais os seus pais, por terem brigado com seus pais e depois os pais faleceram, os pais foram embora, mas aqueles cujos pais estão distantes ou não querem falar com eles, Pai, em nome de Jesus, eu ministro agora sobre eles, sobre cada filho, sobre cada pai machucado, amargurado, aqueles que têm dificuldade ainda de exercerem o amor incondicional, que estão feridos e tentando condicionalmente expressar afetos para os seus filhos. Eu ministro graça, poder e misericórdia de Deus sobre eles, na autoridade do nome de Jesus. Muito obrigado por ser o nosso eterno Pai, que nos ama, nos recebe com beijo e abraço e que sempre fará uma festa para nós, mesmo quando voltamos para casa por conta da comida. Muito obrigado por ser esse Pai maravilhoso. Eu oro e agradeço no nome do nosso querido irmão mais velho, Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Grande beijo no seu coração. Ainda dá tempo de você abraçar o seu pai, jantar com ele, mandar uma mensagem, se estiver longe, né? Também abraça os seus familiares. Uma boa semana para você. Uma semana de paz, de prosperidade, de proteção. Que tudo dê certo na sua vida, tá bom? Grande beijo. Deus te abençoe. Até uma próxima oportunidade. Beijos.